Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians fica no empate com o Bragantino, esbarra mais uma vez na falta de qualidade no ataque e vou dizer um negócio, hein? Se não contratar, vai cair. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, tô aqui no 10º andar da Neoquímica Arena, onde acabei de comentar esse empate entre Corinthians e Red Bull Bragantino pela Rádio Band News FM. Tô aqui depois do jogo para gravar esse conteúdo para vocês. Cara, eu tô impressionado como o Corinthians tem uma dificuldade hercúlea de fazer um gol. Um golzinho sequer. Na Copa do Brasil passou pelo Grêmio nas penalidades, né? Que também não conseguiu fazer em nenhum dos confrontos, a não ser o do brasileiro, né? Aqui também na Neoquímica Arena, em que o jogo terminou 2-2. Não conseguiu vencer o Grêmio, que até então era um inimigo direto. E continua, né? Porque o Grêmio venceu 2 jogos, mas até o Grêmio, que é o 12º, que tá com 24 pontos, até o Corinthians, que tem 21, são 3 pontos, né? Então, que é o 17º hoje. Subiu uma posição com esse empate, porque o Fluminense não venceu o Vasco no Rio de Janeiro, mas segue na zona do rebaixamento. Mas, afora tudo isso, essa questão de tabela, que é preocupante, vai continuar, porque a sequência é péssima, né? É terrível. Tem o Fluminense agora fora de casa, o Fortaleza, que virou vice-líder, pelo menos até o final dessa noite aí, né? Com a vitória sobre o Criciúma, vice-líder o Fortaleza, e o Corinthians vai jogar fora de casa. Depois tem Flamengo, tem Botafogo, uma sequência terrível. Então, assim, vai ser cada vez mais difícil sair de onde está. Mas precisa botar a bola na rede, caramba. É impressionante. Olha, todos os jogos do Corinthians é uma dificuldade hercúlea para fazer um gol. E assim, eu não quero isentar Ramon Dias, porque ele tem as suas responsabilidades, ele é o treinador, mas eu preciso contextualizar. É um cara que chegou há pouco, que definiu aquele sistema de 3 zagueiros, acho que ele vai repensar ter abandonado, porque hoje ele atuou com apenas 2 defensores, e eu acho que esse sistema é um sistema muito seguro, muito coeso, que também não resolve a parte da frente lá, mas pelo menos não toma gols, né? Porque não basta você fazer os gols, você também não pode tomar. E o Corinthians foi vulnerável em alguns aspectos, acabou perdendo o jogo, boa parte do jogo, estava perdendo o jogo, né, com o gol do Elinho e depois acabou descolando o empate nos minutos finais. O fato afora essa questão tática, que eu acho que o Corinthians melhorou em termos de organização, em termos de estrutura, tá com uma dificuldade enorme de botar a bola na rede. Pode parecer simplista isso que eu vou dizer, mas o Guardiola tem essa frase, né? Olha, o meu trabalho é levar vocês até aqui, que é aquele último terço, né? Até a entrada da área. A partir daqui é com vocês. E o Ramon tá fazendo um pouco disso, né? Tá fazendo meio que isso, né? Olha, ele tá dando uma estrutura tática pros caras, tá produzindo, e ele abriu a entrevista dando números estarrecedores. 23 ocasiões de gol, 17 finalizações, e o time não consegue vencer o jogo. Não dá, né? Não dá. Porque assim, o ataque do Corinthians é absolutamente inoperante. Eu acho que tem muito torcedor aí com saudade do Yuri Alberto, né? Também com ele aqui não estava resolvendo. Mas o fato é que ele saiu do time e aí quando ele sai do time, a gente percebe, caramba, o Yuri faz falta. Quando ele tá no time, a gente fica pensando, caramba, quem pode jogar no lugar do Yuri? Aí joga o Pedro Raul, você percebe, não, volta Yuri. Aí joga 2 jogadores que não são centroavantes, né? O Pedro Henrique e o Romero, e eles não conseguem fazer um gol. E aí, quando terminou o primeiro tempo, eu pensei, caramba, Ramon, mexe, pelo amor de Deus. Esse ataque não vai fazer gol, pode jogar até amanhã que não vai fazer gol. Ele mexeu. E mesmo assim, teve dificuldades. E aí o gol saiu através do único cara que estava, pelo menos, tentando receber a bola e ninguém tocava a bola para ele. Impressionante, me chamou a atenção isso. O Thales Magno estreou, e não é que ele virou um craque da noite pro dia, ele é bom jogador. Mas ele também estava sem jogar há algum tempo, né, lá na Major League Soccer, né, jogou 3, 4 jogos aí nos últimos tempos, estava lesionado, estava parado. Cara, mas ele entrou com uma fome. Ele entrou com uma fome para tentar resolver. E foi um cara que o Corinthians contratou, já chegou, já jogou e já fez gol. Tem que contratar. Não pode pensar em outra coisa, contrata. Porque nesse momento o Corinthians vai ter 2 opções. Ou ele usa a criatividade de conseguir algum jogador com uma mínima qualidade, razoável, para poder chegar aqui e vestir a camisa do Corinthians, muito por conta da marca que tem o clube, muito jogador opta por jogar no Corinthians, apesar da dificuldade que o clube está passando por ser o Corinthians. Ou vai chegar no final da janela e o Corinthians não vai ter escolha, não vai ter opção a não ser gastar o que tem e o que não tem. A entregar um estádio que não é dele para
qualquer jogador que venha e faça o básico, que é botar a bola na casinha. Vai chegar o final da janela e o Corinthians vai ter que gastar. Ou com o Michael, que está pedindo 3 milhões de reais por mês, ou com o Gonçalo Plata, que está pedindo 10 milhões de dólares, não ele, o clube que detém os seus direitos, o Al Sadd, porque, cara, não tem o que fazer. Você precisa de um jogador, e o Plata até nem é centroavante, né? É ponta. Mas, enfim, o Corinthians precisa mudar o seu ataque. Não pode depender de Pedro Henrique, não pode depender de Romero, não pode depender do Giovani, que já se mostrou que, assim, é um jogador que precisava de sequência, mas, cara, tá com a mesma dificuldade dos demais. E ele não pode ser uma solução. Ele é um jogador interessante da base, que pode começar a entrar no decorrer dos jogos, mas ele não pode ser a referência técnica. Você precisa ir pro mercado, contratar. O Corinthians precisa de um jogador que faça gols, porque produz, cria. O Rodrigo Garro sai dos jogos extenuado de tanto tentar abastecer essa equipe e os caras não aproveitam. Hoje o Bragantino se fechou bem, o Bragantino marcou muito bem, é um time que depois do 1-0 especialmente, né, baixou as suas linhas e era muito difícil de fazer com que o Corinthians entrasse, mas cara, não pode ser assim todo jogo, né, porque aí a gente tá falando de novo, né, citei o Grêmio, citei o próprio Cuiabá no primeiro turno, jogos que o Corinthians não conseguiu superar dentro da sua casa, e aí é por isso que tá na posição que tá. Porque você não ganha do Juventude com 2 jogadores a mais, você não ganha do Bragantino, você não ganha do Grêmio, você não ganha de ninguém. Não dá. Ganhou do Vitória com gol 50 minutos, 53 minutos de jogo, com o Giovani lá, que tinha entrado no começo da era Ramon Dias. Cara, não pode ser esse desespero sempre. E o final do jogo aqui foi um desespero completo. Desespero completo. Foi um toca na área, vamos ver o que acontece. E aí, até nesse abafa, no apoio do estádio, o Thales Magno fez o gol de empate. Mas vamos lá. Depois desse discurso aqui até um pouco mais efusivo, para vocês entenderem qual é o meu diagnóstico, que é o do Ramon também, e que tem que ser do clube, de que precisa de alguém para resolver a situação lá na frente. Vamos tentar analisar o jogo aqui de uma forma um pouquinho mais tranquila. O Ramon abandonou o sistema de 3 zagueiros e colocou uma dupla de zaga nova, né? O André Ramalho com o Kaká. Eu prefiro, né, do que o Félix Torres. Mas o André Ramalho, ele tem uma virtude que gera uma preocupação. Ele é um jogador que arma o jogo. Ele avança muito as suas linhas, ele sai para o jogo, ele se projeta muito. No primeiro tempo, o Fagner era quase um ponta e ele vinha pelo lado direito quase como um lateral, só que não tinha 3 zagueiros. Quando tem 3 zagueiros, beleza você fazer isso. Mas o André, muitas vezes, ele ultrapassa essa barreira. Ele avança muito a linha e não tem ninguém na sobra. Então isso acaba se tornando uma preocupação. Eu achei até que nesse modelo o Ranieri fosse descer para ser esse terceiro zagueiro. E não foi o que aconteceu. Até porque o Corinthians teve mais a bola no campo ofensivo, né? Tentava roubar a bola do Bragantino no campo de ataque, visivelmente estratégia do Ramon, e estava funcionando. O problema é que o Corinthians rouba a bola, quando vai gerar um ataque, perde muitos gols. O Romero perdeu um na cara do goleiro, o Pedro Henrique perdeu um, que também não é centroavante, não é 9, né, mas é jogador de futebol, né? O cara tem fundamento, o cara tem que botar a bola para dentro da rede, não pode cabecear livre de marcação em cima do goleiro. Você tem que pelo menos fazer um gesto técnico, não foi o que aconteceu. O Hugo tabelou com o Rodrigo Garro, chegou na ponta esquerda ali, fez um cruzamento pífio e não tinha um centroavante para empurrar a bola para dentro da rede. Diagnóstico que a gente já fez aqui no começo do vídeo. Enfim, o Corinthians trabalha a bola, o Garro se desloca, se projeta, tenta chegar, mas esbarra nessa falta de qualidade do seu setor ofensivo. O modelo tático aqui, ele de certa forma poderia funcionar, mas aí o Fagner fez um péssimo primeiro tempo, tanto que foi substituído pelo Mateuzinho. É um arremedo assim do jogador que já fora. Eu sei que ele teve um tempo parado, assim, mas é impressionante. O Fagner, e já renovaram com ele, né? Não esperaram nem o final dessa temporada para tentar renovar. Já renovaram com o Fagner. Tanto que entrou o Mateuzinho, vejam só, o Mateuzinho, e ele melhorou o setor. Só para vocês terem uma ideia. E o Hugo do lado esquerdo é um jogador esforçado e tal, no máximo isso. Aí vamos para o meio de campo. O Rian não foi o mesmo jogador dos últimos jogos. O Ranieri não vem conseguindo ser esse mesmo jogador. O Bidon, não sei o que aconteceu. Acho que perdeu a confiança depois de ter sido retirado do time de forma abrupta, até na minha opinião, mas é fato que ele não merece estar jogando, porque ele jogou muito mal no primeiro tempo, desconectado, perdeu algumas bolas e foi substituído no intervalo. No intervalo, vamos primeiro no gol, né? Porque o Corinthians está jogando muito bem no campo ofensivo, só que aí precisava de uma bola encaixar, né? Quando encaixa uma bola pro Elinho, ele fica no mano a mano com o Kaká escorrega.
e aí o André Ramalho já vem como último recurso, o Elinho é muito bom jogador, deixa no chão o André também e desloca o Hugo para fazer 1-0 o Bragantino, que era tudo que os caras queriam, porque o Corinthians estava mais atacando, o Bragantino estava tentando algumas escapadas pelos lados, né, com o Vitinho pela esquerda e o Elinho pela direita, e numa primeira bola que eles conseguiram, fizeram o gol e ali era tudo que o Bragantino queria. Termina o primeiro tempo, o Ramon mexe, né, porque precisava mexer, e ele mexe 3 posições. Ele tira o Fagner, que precisava tirar, botou o Mateuzinho. Ele tira o Breno Bidon, que estava muito mal realmente, bota o Giovani, e tira o Romero para colocar o Thales Magno e fazer a sua estreia. O Thales abriu aqui pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique foi lá pela direita, e o Giovani acabou entrando na referência, que era o mais certo a fazer. Porque o Pedro Henrique, que eu acompanhei muito tempo no Internacional, ele é esse jogador. Não esperem mais do que isso. Ele é o cara que joga pela direita, ele é ponta direita e ele propicia algumas jogadas de ataque. Como tentou, aí o Giovani perdeu o gol, aí a bola cruzada não foi aproveitada, mas ele conseguiu levar vantagem em vários momentos. Não coloquem ele na esquerda, não coloquem ele de falso 9, não coloquem ele vindo de trás, ele é ponta direita. E aí melhorou o time colocando o Pedro Henrique lá e fazendo isso, com o Thales Magno pela esquerda. Só que aí, cara, demorou uns 20, 25 minutos pro Thales receber uma bola, porque o jogo ficou muito concentrado pelo lado direito, ou os zagueiros do Corinthians, pelas circunstâncias do jogo, vinham armar o jogo. O André Ramalho e o Kaká foram avançando até a linha divisória do gramado, e aí começaram a fazer ligação direta pro ataque, ou acionando o Garro aqui com as subidas do Hugo, e o Thales ficava pedindo bola e ninguém dava pro Thales. Qual é o jogo do Thales Magno? É tipo o Wesley, né? Ele é um jogador que é um quebrador de linhas pelo lado esquerdo, ele não recebeu uma bola para poder fazer isso. O que ele começou a fazer? Ele começou a cair por dentro, ele começou a cair lá pela direita, porque aí o Ramon também teve que inverter, porque o Wesley acaba entrando também no lugar do Pedro Henrique, e aí ele entra na direita do campo com o Thales mantido na esquerda e não funcionou, porque o Wesley se atrapalhou com a bola e o Ramon percebeu isso, de que o Wesley funciona mesmo pelo lado esquerdo. Aí ele inverteu, colocou o Thales mais para a direita, mas um pouco mais por dentro, né? Porque o Mateuzinho estava bem projetado. Só que aí também ele estava recebendo poucas bolas e estava marcado. Aí o Thales começou assim, cara, eu vou ter que achar um espaço aqui. E ele achou. Aos 48 do segundo tempo, ele achou um espaço para fazer o gol de empate. Não tô dizendo aqui que o Thales é um craque da bola, maravilhoso, não sei o quê, mas, cara, ele entrou disposto a resolver. E ele tem um pouco mais de qualidade do que os outros que estavam no time. Então é isso que a diretoria vai precisar fazer a partir de agora. Vai precisar gastar, vai precisar contratar, senão a situação vai ficar muito, muito pior. Já está preocupante, mas vai ficar pior. O Corinthians consegue esse gol, o empate ele é menos trágico, porque ele faz inclusive o Corinthians subir uma posição pela derrota do Fluminense, mas ele ainda é muito ruim, porque uma vitória aqui, uma vitória simples aqui, tiraria o Corinthians da zona do rebaixamento. E não pode ficar deixando o tempo passar. Já começamos o segundo turno, o Corinthians ainda não venceu no retorno, não tem jogos a menos como outros concorrentes, como o Grêmio, Internacional, como o próprio Fluminense, então precisa resolver logo essa situação. A tabela não vai ser fácil a partir de agora, e o Ramon deu indícios na coletiva de que reforços virão, de que eles estão fazendo um esforço para isso, para ontem, ou realmente o Corinthians vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Estou sendo bem duro aqui, porque tem que resolver para ontem, senão não sei o que pode acontecer. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!